Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Vitor, eu tenho 19 anos, eu sou de Guarulhos, Grande São Paulo, e esse ano eu fui aprovado na Faculdade de Medicina da USP, no campus de Pinheiros. E hoje eu tô aqui para contar um pouco sobre minha trajetória e o que eu fiz para conseguir ser aprovado nesse vestibular que é tão concorrido. E primeiro de tudo, eu queria dizer a motivação que eu tive para gravar esse vídeo. Durante a minha preparação, eu costumava assistir vários vídeos no YouTube. Vídeos de dica, vídeos de rotina dos próprios alunos da faculdade de medicina. Chegou um momento que no meu tempo livre eu acabava nem mais assistindo filme, série, enfim. Eu acabava indo pro YouTube, eu procurava os canais, os podcasts e usava esses vídeos para me incentivar a estudar mais, dar um gás a mais na minha preparação, quanto para pegar dicas de vestibular. E eu vejo hoje que com a experiência que eu tive nesse período de vestibulando, eu posso compartilhá-la e ajudar pessoas que estão prestando também, assim como eu fui ajudado enquanto eu estava na minha preparação. Eu passei pela FUVEST e eu fui aprovado um ano após eu ter acabado o ensino médio. Entretanto, não foi nesse ano justamente que eu comecei a estudar. Meus estudos começaram bem antes. Desde o fundamental eu sempre gostei bastante de estudar. Sempre me interessei bastante nas aulas. Eu sempre me aprofundava, principalmente em matemática e em física, nas exatas. Então, desde cedo, eu já comecei a construir uma base que, ao meu ver, foi essencial quando eu cheguei no terceiro ano do colegial. No momento que minha preparação para os vestibulares propriamente começou. Eu já cheguei com a vantagem de lidar com os conteúdos de uma forma melhor, de já dominar alguns conteúdos, algo que me poupou bastante tempo. Tempo esse que é bem curto, para falar a verdade. Então, basicamente, eu fiz o fundamental, assim como todo mundo, e parti para o meu ensino médio. O meu primeiro ano do colegial foi em 2020, momento que teve a pandemia. Então, eu fiquei em casa e tive que ficar no online. Ainda como era imaturo, não tinha a disciplina necessária, meu ritmo caiu bastante. Eu ainda continuei estudando, mas bem menos do que eu deveria. Então, o ritmo foi baixo, mas eu segui. No final desse ano, eu acabei prestando a FUVEST como treineiro de exatas, mas eu não fui classificado para a segunda fase. Eu fiquei por um ponto e tive esse resultado aqui. Passei pro segundo colegial, passei pro segundo ano e continuei. As restrições por conta da pandemia, elas diminuíram e eu comecei a ir presencial aos poucos. Então, meus estudos aumentaram também, minha carga horária de estudos aumentou. E eu prestei os vestibulares no final do ano. Eu prestei o Enem como treineiro e tive esses resultados aqui. Não vou lembrar meu número de acertos. E eu prestei a FUVEST também. Nesse ano, não mais como treineiro, mas que eu estivesse no segundo colegial, mas eu prestei para Farmácia Ribeirão. Farmácia Ribeirão justamente pelo fato de que as matérias exigidas na segunda fase eram as mesmas da Pinheiros, que no caso eram Biologia, Física e Química. Eu consegui ser aprovado esse ano em farmácia, logo no segundo colegial, e algo que me deu bastante confiança. Mas, óbvio, não tinha nada garantido ainda. Eu consegui esse resultado. E assim, então eu parti pro meu terceiro ano. No meu terceiro colegial, eu basicamente segui o cronograma da escola, o cronograma que a escola preparou pra gente, e fui seguindo. Eu fui fazendo um simulado por semana, praticamente, e fui seguindo, fui fazendo duas redações por semana, e cheguei ao final do ano, fui fazer as provas. Eu prestei as públicas, não passei em nenhuma,
Eu não passei nem para a segunda fase da FUVEST, nem para a segunda fase da Unicamp. Mas eu passei para a segunda fase da Unesp e cheguei bem perto de passar, tanto na Unesp quanto na FAMERP. Mas, mesmo assim, nem nas listas adicionais eu fui chamado. Nesse ano também eu prestei uma particular e eu fui aprovado. Eu passei no Einstein, direto do terceiro. Mas pelo fato da minha família não ter condições financeiras de arcar com a mensalidade, a gente decidiu que eu teria que prestar mais um ano. Acabei não entrando. Foi um momento bem difícil, tanto essa decisão de ter que fazer mais um ano, tanto o fato de eu ter que, nesse ano de escola mesmo, foi bem difícil, porque eu tinha que conciliar tanto os estudos pro vestibular, quanto com a escola. O estudo do vestibular, esses que exigem o fato de ser medicina, que exige bastante tempo, uma carga horária muito alta e bastante esforço mesmo, quanto o fato da escola exigir conteúdos, exigir tarefas, ter eventos que eu acabo perdendo tempo e que não vão me ajudar nos vestibulares. E bem, eu seguir para mais um ano de cursinho. Vale lembrar que nesse meu terceiro ano, na FUVEST, eu tive esse resultado aqui. E no Enem, eu tive esse resultado aqui. Algo que não é muito competitivo para medicina ainda. Então, eu vendo que eu não tinha as notas para as faculdades do estado de São Paulo, eu acabei nem jogando no SISU. E então eu parti para mais um ano. Eu decidi por ficar aqui na minha cidade mesmo. Escolhi um curso aqui da minha cidade. Principalmente pelo fato de eu não ter que me deslocar, porque eu não ia ter que me deslocar todos os dias para São Paulo. O que me tomaria muito tempo e ia me desgastar muito. Ia ter que acordar mais cedo para ir todo dia ao cursinho em São Paulo. E eu ia perder tempo no trajeto, né? Eu ia de metrô e ônibus e eu ia acabar perdendo esse tempo que eu poderia aproveitar fazendo lista de exercícios, lendo conteúdo, vendo videoaula, enfim. Eu decidi por ficar em Guarulhos, que foi a melhor opção possível para mim, eu acredito. Então, eu segui. Eu comecei o ano, se não me engano, eu comecei a estudar em março, e eu segui o cronograma que o cursinho propôs até metade do ano. Eu fazia um simulado também por semana, e nesse ano eu fazia uma redação por semana. Eu fui, então, até a metade do ano. Eu estudava de domingo a domingo, era praticamente sem descanso, assim, diário, óbvio. Não tinha um dia para descanso, mas eu descansava durante o dia. Eu tinha dias que eu estudava mais, tinha um dia que eu estudava menos, mas eu não tinha dias para descanso propriamente. Foi isso até o metade de julho, momento esse que eu tirei minhas férias. Eu tirei 10 dias de férias e eu voltei em agosto. Em agosto, se eu não me engano, fui uma semana e meia pro cursinho até eu ter uma virada de chave. Essa virada de chave, qual foi? Eu percebi que não fazia sentido fazer o que eu tava fazendo. Eu tava estudando da mesma maneira que eu estudaria se eu tivesse começando do zero. E eu não tava no zero. Eu tinha tido um ano de estudo muito intenso no ano anterior. Eu tinha uma bagagem boa. Eu tinha ido bem nos vestibulares no ano anterior, por mais que eu não tivesse passado em nenhuma pública. Então eu resolvi mudar a estratégia. Eu listei todos os conteúdos que faltavam para mim, para eu acabar o cronograma de conteúdo, para eu revisar os conteúdos mesmo que eu havia estudado no ano anterior. E tentei fechar todos esses conteúdos, eu consegui fechar até a metade de setembro. Então, eu peguei esses conteúdos, eu fazia a lista de exercícios e via bastante videoaula, além de passar nos plantões de dúvidas que o cursinho oferecia. Então, e assim, o YouTube foi uma fonte de aulas que eu usei muito e que eu recomendo para todo mundo que presta vestibular. Eu acho essencial. Lá tem tudo da mais diversa, dos mais diversos canais
várias abordagens, enfim, foi muito bom pra mim. E eu acabei de ver os conteúdos e a partir da metade de setembro eu segui para as provas. Eu fazia uma prova por dia. Eu cheguei a fazer mais de uma prova por dia muitas vezes. No total mesmo, eu acabei fazendo mais de 100 provas. E foram essas provas aqui que eu fiz. E eu seguia um método nessa resolução de provas. Eu costumava fazer a prova e logo em seguida eu já costumava fazer a revisão. Eu não tinha um dia propriamente para revisão, mas logo após a prova eu via o que eu errei, eu analisava meus erros, eu tinha um caderno para erros. Nesse caderno eu destrinchava meus erros que eu tinha tido na prova e analisava. Esse foi um erro de conteúdo, de lacuna de conteúdo. Esse foi um erro de falta de atenção, ou esse foi um erro por exercício, um exercício diferente que eu nunca tinha visto, que envolvia um raciocínio diferente que eu não conhecia. Então, eu fazia esse caderno e revisava constantemente. Logo após eu fazer as provas, ou se o erro se repetia. Então, eu segui essa estratégia até começarem as minhas provas e entre as minhas provas eu não tive descanso. Mais uma vez, eu tinha tempos no meu dia que eu descansava entre as sessões de estudo e algo que eu acho que foi muito bom pra mim. Eu não gostava de ficar muito parado. Por mais que eu sabia que era importante, eu tirava um tempo pra mim durante o meu dia. Então, eu segui as provas. Eu segui para as provas. Eu prestei o Enem. Prestei as públicas e prestei algumas particulares também. Por mais que eu soubesse que eu não iria entrar, eu prestei. Fiz o Enem e fiz a primeira fase da FUVEST. Nesse ano, na FUVEST, eu tive 83 acertos. Por mais que eu tenha deixado 5 sem fazer, que eu tive que chutar no escuro. Dessas 5 eu acertei uma. E foi isso. Ao ver que eu passei da primeira fase da FUVEST, essa nota 83 eu já sabia que eu passaria. Foi com muita felicidade. Fiquei muito feliz. E logo em seguida, eu comecei minha preparação para a segunda fase. Então eu fiz da mesma maneira que eu fiz a partir de setembro. Eu fiz várias edições da prova da FUVEST segunda fase até eu ter essa minha prova da FUVEST segunda fase. Nesse caminho, entre as duas fases da FUVEST, eu teria que fazer a segunda fase da Unesp, que eu tinha passado, e a FAMERP. Eu escolhi também esse ano por não prestar Unicamp. Então, e como meu sonho sempre foi a USP, eu sempre estudei pra FUVEST, eu sempre quis a USP, eu decidi abandonar essas duas provas. Foi uma loucura que eu fiz, mas valeu a pena. Então, eu fui fazendo, mais uma vez, várias provas. Fiz a segunda fase da FUVEST e fiquei esperando o resultado. Logo após a segunda fase da FUVEST, eu emendei meus estudos para a Unifesp. Para a Unifesp, eu também, mesma coisa, eu fiz uma prova por dia. Nesse caso, a Unifesp, entre esse tempo que eu teria para a Unifesp, seria entre o final de dezembro e o começo de janeiro. Ou seja, eu virei o ano estudando, mais ou menos de domingo a domingo. E fiz as provas, fiz a Unifesp, fiz o primeiro dia, o segundo dia acabou cancelando e eu decidi tirar minhas férias aí. Então, eu tirei minhas férias, eu tava muito cansado naquela época, porque e se eu emendasse com os estudos pro segundo dia da Unifesp, eu ia ficar muito mais cansado, então eu descansei até o dia que sairia o resultado da FUVEST. E assim, saiu o resultado da FUVEST e com muita felicidade eu falo que eu passei. A sensação de ver meu nome na lista, eu não tenho palavras para descrever. E hoje eu vejo que foi o dia mais feliz da minha vida. Assim, disparado, o dia mais feliz da minha vida. E bem, na FUVEST esse ano eu tive esses resultados aqui. E também prestei o Enem. Saiu o resultado da FUVEST, acabei nem jogando minha nota do Enem no SISU. E também não prestei
a Unifesp, não cheguei a prestar o segundo dia na Unifesp. E no Enem, eu tive uma evolução muito boa esse ano, eu consegui evoluir 25 acertos. E fiquei com essas notas aqui. Meu TRI de humanas de linguagens, por mais que eu evolui bastante meus acertos, eu não gostei. Eu achei que foram bem abaixo do esperado. Acredito que por muitas pessoas terem ido bem no Enem esse ano. Mas meu TRI de matemática e de natureza eu gostei bastante. Em relação à redação, a partir do meu terceiro ano, eu escolhi fazer um curso à parte. Eu fiz o curso da Jéssica. Assim, foi essencial para mim, e assim, por mais que eu tive um ótimo professor no colégio, esse curso me ajudou a me aprofundar realmente na redação. Eu chegava já nas provas e eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu não tinha nenhum modelo pronto, mas eu já tinha um padrão de texto já bem definido que eu consegui montar nas aulas que eu tive no curso, nas minhas redações, a partir das correções. Eu chegava a fazer, no terceiro ano, eu chegava a fazer 2 redações por semana. Na reta final eu fazia de 2 a 3. E no meu ano de cursinho, meu ano a mais de estudo, comecei fazendo uma redação por semana. No final eu fui aumentando gradativamente. A partir da metade do ano eu fazia 2. E na reta final mesmo, eu cheguei a fazer 3 redações por semana, principalmente entre a primeira e a segunda fase da FUVEST. Eu fiz muitas redações, pra falar a verdade. E eu vou deixar o link do curso aqui embaixo. Já em relação às matérias em si, principalmente na parte da construção da base, eu costumava dividir meu estudo em 3 passos. O primeiro, ele consistia em assistir a aula, com bastante atenção, e eu costumava anotar tudo no caderno. Tudo mesmo, todos os detalhes possíveis que eu escutava, eu estava anotando. No segundo passo, que não necessariamente acontecia no mesmo dia que o primeiro, eu lia a teoria. Eu não costumava ler teoria em apostila, livro. Eu lia mais o meu caderno, como estava geralmente completo, eu costumava ler o meu caderno. E partia logo pro terceiro passo. Visto que eu tinha já visto os detalhes da matéria, eu fazia os exercícios. Fazia uma lista de exercícios da apostila, e eu anotava também, como eu disse, eu tinha um caderno de erros, eu anotava meus erros no caderno. E eu fazia tanto exercícios teste, quanto exercícios dissertativos. Nos meus exercícios de teste, eu fazia de todas as matérias. Já nos dissertativos, eu costumava fazer só das matérias que eu iria encontrar exercícios dissertativos no caminho. Que no caso era biologia, física e química e português. Então, desde o começo, eu estava fazendo exercícios dissertativos. Eu não deixei isso só para a segunda fase, só depois de eu ter passado da primeira fase para a segunda. Isso foi algo que eu comecei a construir desde cedo, porque eu sabia que se eu deixasse para depois, ia ser bem mais difícil de acompanhar, de pegar os conteúdos. E outro ponto que é importante lembrar é que algo que eu tenho certeza que foi essencial para minha aprovação foi ter ciência do que eu estava fazendo, foi ter noção do que eu estava fazendo. Eu acredito que esse tenha sido um erro que eu tive no terceiro ano e que eu estava tendo até a metade do meu ano de cursinho, que foi seguir meio no automático. Eu estava meio que seguindo o cronograma do cursinho que foi feito para todo mundo. Eu não colocava minha prioridade a minha prioridade de conteúdos à frente do cronograma imposto, né? Cronograma imposto para mim. Eu acho bem importante você ter noção do que você precisa fazer para você alcançar o seu objetivo. Quais são os pontos que você precisa chegar? Quais são os pontos que você precisa estudar especificamente para você chegar no seu objetivo? No terceiro ano, um erro que eu cometi
foi justamente chover no molhado. Muitos dos conteúdos, principalmente de física, matemática, química, eu fiquei martelando neles, mesmo já tendo eles consolidados. Eu também tinham matérias que eu fui um pouco além do que eu deveria. Tinham matérias que eu dei enfoque em detalhes que eu não precisava para o meu vestibular e que foi um tempo perdido. Eu assisti bem mais aulas do que eu precisava, que eu vejo que também foi um erro. Não um erro, mas eu poderia ter aproveitado esse tempo com outras coisas. Eu acredito que justamente eu contornei esse meu erro quando eu tive aquela virada de chave, que eu passei a fazer uma prova antiga todo dia. Porque o que acontecia? A minha base já estava muito boa. Só que para conseguir os detalhes mesmo que o vestibular ia cobrar, eu precisava ir para a prática. Então, visto isso, refletindo bastante, eu comecei a fazer as provas. Então, essa parte de chover no molhado, ela tira muito tempo seu. Então, você tem que ter noção o tempo todo do que você está fazendo. Ter noção do que você precisa fazer para chegar, para você não perder o seu tempo, que ele é bem curto, para falar a verdade. O ano passa voando. E assim, essa foi a minha experiência, essas foram as dicas que eu tenho para dar. E bem, além da FUVEST, além de ter passado na USP, eu fui aprovado na Santa Casa, na Faculdade de Jundiaí e no Einstein mais uma vez. Eu acabei não jogando minha nota no SISU esse ano. Eu também não prestei a Unifesp, escolhi por não prestar de novo, como eu já tinha passado na USP, eu acabei não prestando a Unifesp. E foram esses meus resultados. Eu estou muito feliz no nível que eu cheguei, aonde eu consegui chegar. E é isso. Como recado final, eu reforço mais uma vez. Façam bastante provas antigas. Sigam o sonho de vocês. Não desistam e tenham noção do que vocês estão fazendo. Não deixem... E também não deixem de ter um tempo livre, um tempo de descanso, que é muito importante, porque sem uma saúde mental boa, você não consegue seguir nos seus objetivos. Nesse meu ano, tiveram momentos que eu fiquei praticamente em exaustão. Então, eu não recomendo. Eu consegui contornar justamente saindo um pouco do foco, fazendo esporte, vendo vídeos, descansando a cabeça. Então, gente, sintam-se à vontade para mandar mensagem para mim no meu perfil no Instagram. Vou deixar aqui na descrição. E sintam-se à vontade também para deixar comentário aqui no vídeo. Eu vou estar respondendo todo mundo que me mandar mensagem aqui no Instagram. Eu tô aqui para ajudar. Gente, muito obrigado. E é isso.